Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Então, essa daqui é a nossa primeira aula sobre abordagens de metodologia de estudo, certo? A gente aqui não vai começar a falar especificamente de várias metodologias. Hoje eu vou te apresentar especificamente uma coisa chamada de mapa mental. Eu vou começar com ele, por quê? Porque pela experiência que tivemos nas oficinas presenciais que deram origem a esse curso, a gente conseguiu perceber que o mapa mental foi o favorito da maioria dos alunos, foi o que mais impactou a rotina de estudos de cada um dos alunos que participaram dessas oficinas. Então, o mapa mental ele vai ser o nosso ponto inicial para discutir metodologias e sistemas de estudo, tá? Mais para frente você vai ver outras abordagens. Então, para essa aula, a gente vai fazer uma aula um pouquinho mais de perto, eu vou te mostrar através de algumas anotações o que é a arquitetura cognitiva, que é uma concepção que a gente vai usar para trabalhar todo esse conteúdo, e daí para frente a gente vai explorar a produção, de mapas mentais para momentos de estudo, para momentos de atividade, para momentos de revisão. O mapa mental é uma ferramenta muito versátil, você vai poder usar ela em aula, na hora de estudar e na hora de revisar. Por isso, é muito importante que para essa aula você preste bastante atenção e que você tenha um caderno, algumas canetas por perto, para a gente já começar a botar a mão na massa. Então, para a gente falar de arquitetura cognitiva, a gente vai começar aqui desenhando algumas bolinhas. Vamos imaginar que isso aqui é uma representação do que seria o pensamento, o conhecimento da gente. Então, imagina que a gente quer desenhar aqui o conhecimento. Como é que você desenharia isso? Para você desenhar um cachorro, você sabe desenhar. Se for para desenhar o rosto de alguém, você sabe desenhar. Mas como é que a gente faria para desenhar o conhecimento? Isso aqui é uma forma de representação. Imagina que o conhecimento da gente, ele é desse jeito e a gente vai tentar entender ele como sendo alguma coisa assim, alguma coisa que se conecta. Então, para a gente fazer mapas mentais, falar de metodologias de estudo, falar de esquemas de anotação, falar de construção do conhecimento, a gente vai usar algo mais ou menos assim, certo? Vamos entender que isso aqui que a gente está fazendo representam conexões, certo? A gente já falou disso em outra aula. A aprendizagem, ela envolve conexões. Então, imagina que isso aqui vai formar para a gente o que a gente vai chamar de esquema mental. Esse esquema é uma representação do conhecimento. Então, digamos que aqui você tem um esquema que representa tudo que você sabe sobre o seu celular ou tudo que você sabe sobre a série de filmes dos Vingadores e etc. Então, imagina que nesse esquema você tem aqui um emaranhado de informações que se relacionam, certo? Então, olha só. Para a gente falar da arquitetura cognitiva e entender a relação dela com mapas mentais, é preciso entender isso aqui, certo? Quando a gente fala de mapas mentais, eu estou falando de coisas como essas, certo? Olha só, isso aqui é um mapa mental sobre célula animal. Isso aqui é um tema recorrente de biologia. Aqui você tem outro tipo de anotação, que na verdade é uma ficha mental derivada de um mapa mental. Aqui você tem um mapa mental sobre envoltórios celulares, também seguindo mais ou menos a mesma linha do que a gente viu antes. Aqui um mapa mental sobre membrana plasmática. O que todos esses mapas mentais têm em comum? Todos eles foram feitos, foram produzidos e concebidos a partir da estrutura de esquemas. Então, é isso aqui que eu quero te mostrar agora para você entender como é que você sai disso e chega nisso aqui. Bom, vamos lá então. Para falar de arquitetura cognitiva e a relação disso aqui com seus métodos de estudo e a produção de mapas mentais, vamos entender o seguinte. Essa arquitetura cognitiva ela é uma forma de enxergar a sua aprendizagem e é uma forma de enxergar a construção do seu conhecimento. A gente fala que a arquitetura cognitiva ela é o quê? Ela é uma estrutura feita de partes. Essas partes funcionam assim. Existe uma parte dessa arquitetura, chamada de informação. Então, o que acontece? As informações, quando elas são aprendidas por você, elas representam o quê? Elas vão representar as bolinhas de alguma coisa que você aprendeu. Então, quando você aprende alguma coisa sobre citologia, por exemplo, você aprende o quê? Que existe uma coisa chamada núcleo, que existe alguma coisa chamada de ribossomo, que existe uma coisa chamada de membrana e por aí vai. Cada coisinha dessas que você aprende é uma informação, certo? Então, quando você começa a estudar
e aprender alguma coisa, você começa a aprender a nível de informações. E essas informações, você vai perceber o quê? Elas vão fazer mais sentido se elas forem organizadas em grupos de proximidade. Então, aquelas informações que forem parecidas entre si, elas vão ficar agrupadas que nem você está vendo aqui, certo? As informações de verde agrupadas entre elas, as de laranjado agrupadas entre elas e as de cor preta agrupadas entre elas. O que é esse agrupamento? Esse agrupamento representa o segundo nível da arquitetura cognitiva, que é o nível das ideias. Então, o que acontece? Quando você reúne informações e aproxima essas informações, quando você relaciona essas pequenas informações, elas vão formar o que a gente vai chamar de ideias. Então, se você sabe que existe uma relação sobre núcleo, membrana plasmática, citoplasma e organelas específicas, você já tem então uma ideia sobre o que é citologia, sobre o que é biologia celular, certo? Então aqui o que é uma ideia? É um agrupamento de informações. As coisas que você aprende numa aula geralmente são informações que o professor tenta organizar na sua cabeça na forma de ideias. Então imagina que quando você começa a estudar alguma coisa, você na verdade tem as suas informações talvez desse jeito aqui, ó. Elas estão ainda espalhadas, elas estão ainda levemente bagunçadas, ainda sem uma relação clara. Então você até sabe algumas coisas, mas não entende o significado daquelas coisas. Isso aqui, o que é? São apenas informações. Quando você começa a agrupar e organizar essas informações com alguma coisa em comum, aí você começa a formar o que a gente vai chamar de ideias, certo? Então guarda isso. As ideias são conjuntos de informações que têm algum tipo de relação. Na sequência, o que eu faço quando eu tenho essas ideias? Essas ideias, elas podem conversar entre si, elas podem se conectar, certo? Imagina que isso aqui seria uma representação do que acontece a nível cerebral, a nível de neurônio, a nível cognitivo. Então, o que eu estou representando aqui? Que essas ideias, elas estão fazendo conexões, elas estão se ligando. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente vai falar muito dessa concepção de ligação. E aí, quando essas ideias conversam entre si e fazem conexões entre si, a gente fala que elas estão fazendo esquemas. Então, o que é o nível mais alto de aprendizagem em termos de formação e estruturação de conhecimento? O nível mais alto é o que a gente vai chamar de esquemas. Então, o objetivo da gente, quando a gente estuda e aprende alguma coisa, é fabricar e formar esses esquemas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem informações que se organizam na forma de ideias e essas ideias se organizam na forma de esquemas, você consegue finalmente processar o que a gente vai chamar de realidade virtual. Essa realidade virtual aqui não é uma realidade virtual de videogame ou coisa parecida, certo? Não é nada de computação. É uma realidade que a gente diz que é virtual, por quê? Porque ela acontece de forma virtual dentro da sua mente apenas. Então, quando você se depara com uma questão de prova, por exemplo, você lê numa questão de prova várias informações. O que essas informações vão fazer entre si? Elas vão se comunicar na forma de ideias. E se você tiver uma ideia de como aquilo funciona, você vai começar a utilizar os seus esquemas que você aprendeu numa aula e que você formou durante o seu estudo para tentar processar a realidade daquela questão. Ou então, fugindo um pouco do tema da escola, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, atravessar uma rua, você tem uma série de informações sobre isso. Você sabe o que é uma rua, você sabe o que é um carro, e você sabe que para você atravessar uma rua tem que seguir uma série de protocolos. Você tem que olhar de um lado, tem que olhar do outro, perceber o movimento, passar quando não tiver carro passando, certo? Isso quer dizer o quê? Que você vai usar ideias e esquemas para processar aquela realidade, certo? Então, toda vez que você vai fazer qualquer coisa que exija pensamento, você vai usar esquemas. Então, você vai usar esquemas para utilizar um celular, você vai usar esquemas para utilizar um computador, você vai usar esquemas para sair da sua casa e chegar até a escola e assim por diante. Então, toda a realidade que você vê sendo e acontecendo na sua frente, você vai processar
Através dos seus esquemas. Os seus esquemas vão utilizar o quê? As suas ideias. E as suas ideias vão ser compostas de quê? De informações. Então, eu quero que você entenda que, quando a gente fala de arquitetura cognitiva, a gente está falando de uma estrutura grande feita de partes menores. Então, o esquema mental é a parte grande. As ideias são as partes médias e as informações são as partes menores. Ou seja, coisas grandes são feitas de coisas pequenas. E aí, quando a gente fala dessa estruturação aqui, repara, a gente fala de uma estrutura que realmente é funcional a partir do momento que ela faz conexões. E quando essas conexões acontecem entre si e ficam mais elaboradas, mais complexa e mais eficiente é essa rede. Então, quando você começa a estudar e aprender alguma coisa, o que você está fazendo inicialmente? Você está juntando informações na forma de ideias e quando você estuda, você está produzindo e fortalecendo e criando os seus esquemas. Então, olha que importante você lembrar disso, certo? As informações são coisas que você já carrega com você, chamadas de conhecimentos prévios, certo? Você já tem algo mais ou menos assim quando você chega na aula, porém ele às vezes está um pouco bagunçado. Então, as informações é o que você geralmente vai trazer para uma aula. É o conhecimento prévio, é o seu repertório sobre alguma coisa que você ainda não aprendeu, certo? Lembrando que estamos falando aqui de coisas que você ainda não sabe. Quando você vai para uma aula, para que serve a aula? A aula, ela vai essencialmente organizar as suas ideias. E quando você vai para casa e estuda, é no estudo que você faz os seus esquemas, certo? Então, é muito importante que você tenha essa noção para que você entenda a importância de estudar depois das aulas. E é importante, inclusive falando disso, perceber o seguinte: quando você não estuda, ou não estuda todo um conteúdo, ou não estuda direito as coisas, você pode ficar assim, ó. Você pode ter um esquema que tem alguma coisa já produzido, mas você pode ter algumas informações com poucas ligações ou algumas informações ainda soltas. Essas informações aqui que estão soltas, elas são aquelas informações que você basicamente decorou ou memorizou. É aquela coisa que você sabe que existe, mas que não sabe por que existe nem para que serve. É aquela coisa que está fora de contexto, que você não entende. Você até sabe o nome dela, mas você não sabe para que ela serve. Então, quando a gente fala de estudar e aprender, a aprendizagem ela vai acontecer aqui, quando uma informação passa a fazer parte de um esquema maior. Então, a gente vai, a partir de agora, falar da aprendizagem como sendo o quê? Um processo de organização e reorganização de esquemas mentais. Bom, e qual é a relação disso tudo com o mapa mental? Olha só, quando eu olho para um mapa mental, o que ele é? Ele é uma forma de anotação não linear que obedece essa dinâmica dos esquemas. Quando você olha para isso aqui, por exemplo, isso aqui tudo o que é? É um esquema. Cada palavra dessas que eu escrevi no meu mapa mental representa uma informação. E aí você vai anotar o seguinte: aqui está escrito núcleo, e do núcleo eu tenho uma conexão com carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. Essas 4 palavras são 4 informações. E essas 4 informações, repara, elas estão relacionadas entre si com a palavra núcleo, correto? Então, qual é a ideia disso aqui? Isso representa uma ideia. Então, quando eu pego 1, 2, 3, 4 palavras e conecto em outra, eu estou dizendo que isso aqui representa uma ideia. E essa ideia está relacionada a essa outra ideia e está relacionada a essa outra grande ideia. Quando eu relaciono essas 3 ideias mais essa outra ideia, todo esse conjunto vai formar o quê? O esquema. Então, repara que o mapa mental ele é uma ferramenta que obedece à estrutura do seu pensamento. Por isso que ele funciona tão bem. O mapa mental é uma ferramenta que é baseado em informações que se relacionam na forma de ideias e ideias que se relacionam entre si para formar um grande esquema. Então, isso aqui, por exemplo, é um esquema sobre célula animal. Então, agora olha só como utilizar a arquitetura cognitiva para estudar. Imagina que você tem um texto aqui como esse para estudar, correto? O que você vai fazer? Quando você estuda alguma coisa, é importante que você estude, grifando, anotando as coisas que você está lendo. E aí já é importante você começar a pensar o seguinte: nesse texto aqui existem ideias, existem informações e ele como um todo é um esquema. Então, olha só, quando eu pego esse texto e começo a ler, eu leio ele desse jeito. Eu faço os grifos, eu faço anotações e tudo isso aqui que eu estou
chamando a atenção são o quê? São informações. Qual é o meu trabalho durante a leitura desse texto? O meu trabalho é tentar organizar essas informações em ideias. Então, quando eu faço esse tipo de leitura, grifando, rabiscando, anotando, escrevendo nele, a gente está fazendo uma leitura que a gente vai chamar de leitura rabiscada. É muito importante que a sua leitura seja assim, que você rabisque seu texto, que você converse com ele, que você faça marcações. Na medida que você vai fazendo marcações e anotações, você já vai fazendo o quê? Você já vai organizando informações e ideias na sua mente. E aí, paralelamente, enquanto você vai fazendo a leitura desse texto, você vai guardar uma folha do lado e vai construir um mapa mental a partir dela. Então, repara só, isso aqui é um mapa mental baseado nesse texto, certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse texto, fiz a leitura dele, grifei, anotei, entendi, e na medida em que eu fui lendo e organizando as informações, eu fui produzindo mapas mentais. Esse mapa, o que ele é? Ele é uma forma de estruturar o que tinha lá no texto. Então, quando eu olho para ele, o que ele tem, o que ele demonstra aqui para mim? Ele organiza todas as informações que eu vi naquele texto na forma de ideias. Então, eu tenho lá um texto sobre como otimizar suas aulas. Nesse texto, eu coloquei o que ali? Eu coloquei uma ideia sobre o que fazer antes da aula, o que fazer durante a aula e o que fazer depois da aula. Isso aqui, então, são 3 ideias. Essas 3 ideias eu relacionei com o tema da aula. E aí, o que eu fiz na sequência? Coloquei aqui as informações relacionadas. Então, tudo que está escrito aqui nessa parte tem a ver com o que eu faço antes da aula, ou seja, é uma ideia organizada. Tudo que está escrito aqui está relacionado com o que eu faço durante uma aula. E tudo que está escrito aqui está relacionado com o que eu faço depois da aula, certo? Então, na hora de organizar o seu estudo por mapas mentais, a ideia do mapa é fazer o quê? É organizar e relacionar coisas, não é necessariamente explicar. Nota que esse mapa mental e o outro mapa, e todos os mapas que eu vou deixar aqui disponíveis para você dar uma olhada, note que todos esses mapas, eles não se preocupam em explicar o que ele está dizendo. Ele se ocupa em fazer o quê? Em relacionar informações. Então, a ideia do mapa mental não é explicar, é organizar as suas ideias na forma de um esquema. Bom, agora para você entender melhor um pouco disso, deixa eu mostrar para você um mapa mental rapidinho para você entender o ponto de princípio e como ele se desenvolve. Digamos que eu queira fazer então um mapa mental para me apresentar, certo? Eu quero falar aqui do professor Tiago. O que eu vou colocar nesse mapa? Eu vou primeiro sempre pensar na hora de escrever um mapa mental sobre quais são as ideias que eu quero explorar e abordar. Então, se eu quero falar de mim, por exemplo, eu vou fazer aqui um mapa que vai falar da minha formação, por exemplo. Isso é uma primeira ideia que eu quero organizar, ou seja, tudo que eu vier a falar sobre a minha formação, eu vou escrever aqui associado a essa palavra. Eu quero falar também sobre, de repente, a minha profissão, certo? E aí, com isso, então, tudo que eu falar sobre a parte profissional que eu exerço, eu coloco aqui. E, de repente, eu quero falar também alguma coisa sobre a minha família. Então, tudo que eu escrever sobre a minha família, eu vou colocar aqui. Então, no meu mapa mental, por exemplo, eu já teria essa primeira estruturação, né? O mapa mental, o que ele é? É uma anotação não linear, onde a gente geralmente relaciona palavras utilizando setinhas. E aí, comecei a fazer meu mapa. O que eu faço aqui, então? Sobre a minha formação, eu posso falar, por exemplo, que eu sou formado na área de biologia, certo? Em ciências biológicas. Eu sou formado, por exemplo, pela Universidade de Caxias do Sul. Então, isso aqui seria o quê? Uma parte da minha formação, certo? Aí eu quero falar, por exemplo, que eu sou especialista, então eu tenho uma especialização em didática do ensino superior pela Uninorte. Isso aqui é outro elemento que tem a ver com a minha formação, portanto ele vai estar relacionado aqui. E eu posso falar também que eu estou fazendo um mestrado na área de ensino de ciências. Então eu tenho aqui ensino de ciências na Universidade Federal do Acre. E aí aqui eu posso fazer então uma relação entre esses 3 elementos e daí complementar. O mapa mental, claro, você pode colocar poucas informações, mas você pode ir complementando. Então aqui eu falei da minha formação,
eu coloquei aqui alguns aspectos relacionados à minha informação e que, portanto, só podem ficar colocados e ligados a essa palavra. E eu posso colocar detalhes. Então, por exemplo, biologia é a minha formação em nível de graduação. Eu posso colocar aqui no mapa mental um detalhezinho. Didática do ensino superior é uma especialização. E eu tenho aqui um mestrado no ensino de ciências pela Universidade Federal do Acre. Então, aqui eu estou complementando e agregando informações ao meu mapa mental sobre a ideia de formação, certo? O que mais? Eu posso também falar sobre profissão. Como profissão, eu posso falar que eu sou, por exemplo, professor. E, além disso, eu coloco também que eu sou mentor na área de aprendizagem. Então, eu tenho, digamos aqui, duas áreas de profissão. Como professor, eu posso colocar aqui que eu atuo em sala de aula e eu atuo também como coordenação, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar que eu sou professor numa escola chamada Sigma e eu posso colocar que eu sou professor e coordenador numa escola chamada Prepara. Aí o que acontece? Eu tenho, então, Sigma e Prepara como sendo dois elementos da minha profissão de professor, certo? Aqui eu posso colocar, por exemplo, que eu sou professor e aqui eu posso colocar que eu sou professor e coordenador, certo? Então, aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho outro elemento para ligar no meu mapa. Na parte de mentoria, o que eu faço? Eu posso colocar aqui que na parte de mentoria eu oriento alunos na área de estudo e aprendizagem. Então, eu posso falar que eu sou um mentor de alunos de ensino médio, por exemplo. Posso colocar isso desse jeito aqui. Eu posso dizer que eu sou um mentor para alunos de pré-vestibular. Eu posso dizer também que eu sou mentor de alunos na área de pré-concursos. Então, cada informação está ligada à sua, certo? Repara, essa palavra está ligada nessa, que está ligada nessa, que está ligada nessa. Então, com isso, eu consigo estruturar um mapa mental. Por quê? Porque eu estou ligando todas as coisas. E da mesma forma, se eu fosse falar da minha família, eu poderia puxar aqui uma setinha e falar em termos de família, sei lá, dos meus descendentes e depois dos meus ascendentes, falar do meu filho, falar da minha esposa e começar a organizar aqui também em várias direções. O fato é que esse mapa ele vai crescendo tanto quanto eu queira falar e detalhar as informações. Tudo bem? Então, a premissa de um mapa mental é essa. Isso aqui segue e respeita a dinâmica que você acabou de ver sobre arquitetura cognitiva.